Opa, é, tempos difíceis, dias difíceis, nós temos enfrentado aqui nas Minas Gerais. Nos avisaram de que nos atacariam, nos avisaram que a reintegração de posse estava marcada para o dia 12. Nós nos preparamos, mas no fundo nós não acreditávamos que seria possível tamanha covardia em meio a toda essa pandemia. E acho que é isso um pouco o sentimento do povo brasileiro. O povo brasileiro está sendo atacado nas terras indígenas, os povos indígenas estão sendo atacados. Nas periferias das grandes cidades, por todo o Brasil, nós estamos sendo atacados. Nós estamos sendo atacados com a intolerância religiosa, nós estamos sendo atacados com a liberação dessa avalanche de agrotóxico que mata o povo brasileiro. Ou seja, e parece que nós não acreditamos que isso tudo está acontecendo. Dessa vez, nós decidimos encarar de frente essa política de morte. Essa política que está impedindo, inclusive, que o povo brasileiro possa fazer o isolamento, que é a única medida capaz de impedir o avanço do coronavírus. Nós não acreditávamos, mas decidimos encarar. E eles vieram. E nós encaramos de frente, com coragem, organizados, por 50 horas. Mais de 50 horas. É fato, eles conseguiram destruir a escola Eduardo Galeano, escola que nós construímos e que abrigava as nossas crianças, que servia de abrigo para o conhecimento também de jovens e adultos que ao longo de toda a sua história, de todas as suas vidas, foi negado o conhecimento. Eles nos tomaram o barracão da produção, onde nós beneficiávamos a nossa produção, principalmente do nosso café agroecológico, o Café Guaí. Eles despejaram 14 famílias, destruindo casa, destruindo lavoura, mas eles não conseguiram avançar para as 450 famílias e para os quase 5 mil hectares de terra que ainda está sob o controle dos trabalhadores, do Movimento Sem Terra, das famílias que estão lá há mais de 20 anos. Nós só conseguimos então resistir porque nós decidimos que a resistência popular ela é fundamental. E a resistência popular não se deu só no enfrentamento a toda a covardia de bomba, toda a covardia de ameaças, toda essa atrocidade que nós enfrentamos. Ela se deu também com toda a solidariedade. E esses dias nos traz um aprendizado muito grande. O MST tem feito solidariedade, temos doado alimento em muita quantidade. Alimento que muitas vezes é o alimento que nós temos. Não é porque nós temos um excedente de produção que nós estamos doando os alimentos. É porque o alimento para nós é tão sagrado que nesse momento a solidariedade nos leva a compartilhar o nosso alimento com quem não tem. Nós temos sido solidários em organizar brigadas de saúde por todo o território nacional, com médicos, com agentes populares de saúde, para ajudar o povo brasileiro, a partir da nossa organização, a superar toda essa crise do coronavírus. Mas esses dias nos ensina muito que solidariedade é lutar junto. E nós agradecemos aqui muito, cumprimentamos muito todos e todas que se somaram a essa luta, que com a sua solidariedade lutaram junto conosco. Os parlamentares, os advogados, os artistas, os movimentos populares, os anônimos, todos aqueles que de alguma forma foram solidários ao Quilombo Campo Grande, às famílias e ao Movimento Sem Terra, nós agradecemos. Dessa vez, então, despejaram 14 famílias. Dessa vez, destruíram a nossa escola, tomaram o nosso barracão, mas não passaram. E não passaram porque lutamos juntos. Companheiros e companheiras, que esses dias
nos sirva de grande aprendizado. Nós precisamos então daqui para frente compreender. Eles seguirão atacando as terras indígenas. Eles seguirão queimando a Amazônia. Eles seguirão acabando com o território mineiro, com a sua política e o seu modelo de mineração. Essa política de morte não vai parar. Quem tem a obrigação, o dever de parar é o povo brasileiro. E nós então, no próximo período, temos uma convicção de que aqui nas terras mineiras é preciso resistir de forma ativa. E essa resistência só vai ser possível com a unidade de todo o povo brasileiro, de todas as organizações do campo e da cidade, das quais nós conseguimos demonstrar na prática a tamanha força que tem para enfrentar essa política de morte. Nós nos comprometemos, nós vamos reerguer a Escola Eduardo Galeano, nós vamos garantir que as famílias tenham terra, as famílias que foram despejadas, para plantar, para viver com dignidade. Fora Zema, salve Quilombo, a luta não vai parar. Nas terras da antiga usina Ariadnópolis, em Campo do Meio, Minas Gerais, nunca mais, nunca mais, nunca mais.